Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz demais de estar aqui juntamente com vocês. Eu costumo dizer que eu amo o que eu faço o que eu amo, que é ministrar a palavra do Senhor. Então isso aqui para mim não é pesado. De forma alguma não é pesado. E estar aqui com amigos mais chegados que irmãos, para mim é mais que excelente. Então estou muito feliz, estou muito tranquilo, estou muito à vontade de estar aqui juntamente com vocês. Sexta-feira eu fui convidado para ministrar ali numa base missionária, no Maranguape, e à noite em uma igreja. Eu preguei de 8h30 da manhã a 9 horas da noite. Eu cheguei em casa com os pés muito cansados, a garganta muito cansada e a mente também. Mas eu cheguei feliz, com aquela sensação de dever cumprido. Sabe, irmãos? Então, isso aqui eu amo fazer isso aqui. Eu leio a Bíblia quase todos os dias, porque eu sou sedento de entender e compreender cada vez mais a palavra do Senhor. O pastor Helder leu aqui algumas passagens de Isaías. Eu não tinha marcado, mas eu lembrei que por algum tempo, por cerca de quase um ano, esse versículo de Isaías 50, versículo 4, fez parte da minha vida quase todas as manhãs, que diz assim, praticamente que era a minha oração, eu pedindo ao Senhor isso: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. É Ele que nos desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. É bem verdade, como o pastor Helder falou, os nossos corações são como terras. E tudo que sai da boca da gente, com palavras, são sementes. Então imagine na sua mente a combinação de palavras e coração, ou seja, sementes e terra. Vai produzir alguma coisa. E essa produção pode ser boa ou pode ser ruim. Vamos fazer uma reflexão. O que é que tem germinado dentro do nosso ser? Terráqueo. Nós somos terra. Se você lembrar, a Trindade, ela desceu sobre a face da terra, porque o texto diz que façamos. Então eu creio que desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E do pó da terra ele construiu o homem. E quando ele construiu o homem com as suas próprias mãos, ele soprou nas narinas do homem. E é interessante que o nome de Deus, o tetagrama, não sei se você já ouviu falar, que é YHWH. Pensa aí nessas 4 letras. Tenta fonetizar aí. Tenta falar essa palavra. Palavra é uma palavra. Mas tenta produzir um som. Tenta produzir algo aí em forma de uma palavra. Não dá. Humanamente é impossível você fonetizar YHWH. E para aportuguesar e nós entendermos o significado, a fonética dessa palavra, na tradução, acredito que João Ferreira de Almeida e entre outros mais colocaram algumas vogais no meio dessas letras e deu Yahvé, que para nós é Jeová. Mas se você for tentar expressar YHWH, dá mais ou menos isso. Dá mais ou menos isso. Não tem aquele medo que você sente, que por um segundo você quase morre e você dá aquela respiração? Yahvé. É mais ou menos isso. Quando a criança nasce, o primeiro fôlego de vida daquela criança, ela está produzindo o nome de Deus. Todos nós, seres humanos racionais ou irracionais, produzimos o nome de Deus, sem saber, mas de forma consciente ou inconsciente, nós produzimos o nome de Deus. Quando a águia bate as suas asas, ela produz também esse nome, e ela está glorificando o nome daquele que criou os céus e a terra e o mar. Segundo os cientistas, no meu DNA, no seu DNA, tem uma combinação que, se não me falha a memória, é a combinação do numeral 10, 5, 4 e 5. E levaram essa numeração para os rabis
rabinos, os judeus, e disseram: essa numeração são letras, são números e também são letras, e essas letras são YHWH, ou seja, o nome de Deus está dentro do seu DNA. Deus escreveu. Todo artista, irmão, ele tem um brasão. Todo artista, quando ele faz uma obra, quer seja uma pintura, quer seja uma imagem de escultura, no final ele coloca a assinatura dele lá: essa obra é minha, essa obra me pertence. Se não tiver assinatura, não vale de nada. Quando Deus fez eu e você, Ele colocou a assinatura dele dentro do seu DNA. Você pertence a Deus. Eu queria que você entendesse isso, porque lá em Mateus capítulo 13, se você puder me acompanhar, que é um dos versículos que nos últimos dias tem mexido muito comigo, que diz assim, 13:18: atendei vós, prestai atenção, pois a parábola do semeador. Preste atenção na parábola do semeador. Não sei se na sua Bíblia está de preto ou de vermelho. Na minha está de vermelho. Simboliza que foi o próprio Jesus que falou. No versículo 19 vai dizer assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendendo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Não deixe que o inimigo venha retirar, venha arrebatar aquilo que está sendo semeado dentro do seu coração. Não deixe que o inimigo faça isso. Hoje eu quero falar para vocês, irmãos, que é o que eu tenho vivido nos últimos meses, sobre os milagres de Jesus. Ontem à tarde, por volta das 3 horas da tarde, eu sentei, abri a Bíblia e comecei a pesquisar alguns versículos sobre a palavra do Senhor. E nesses versículos que eu comecei a visualizar na palavra do Senhor, veio algo ao meu coração. O que é que tu tem vivido nos últimos dias? Eu disse: Senhor, eu tenho vivido o que a tua palavra afirma sobre os milagres de Jesus. Na sexta-feira eu fui na base missionária e preguei de manhã, de tarde e à noite ali no bairro do Jari, aqui em Maracanaú, e eu vi ossos crescerem. Eu vi as costas tortas voltarem para o lugar. Naquele local tinha uma enfermeira que ela disse: eu preciso ver. Eu pois fique de frente dessa jovem. Ela tinha o ombro dela torto para o lado direito e o esquerdo para frente. Uma jovem de 17 anos. E essa enfermeira, que também é fisioterapeuta, ela disse: eu preciso ver isso, porque na ciência eu nunca vi isso. Pois fique de frente para ela. E eu ordenei, no nome do Flávio. Foi não, irmãos, foi no nome de Jesus. E os ossos cresceram, se regularizaram, se alinharam. E aquela enfermeira começou a chorar, porque nunca tinha visto isso em vários anos de medicina e de fisioterapia. Nunca tinha visto. Isso é o poder da palavra, é o poder de Deus na vida somente do Flávio. Não, Deus quer derramar sobre a tua vida também. Eu não tenho diferença de você. Eu não sou diferente de você. Eu sou tão quanto pecador como você é. E como é que eu consigo me escapar, digamos assim, dos pecados do dia a dia? Eu não sou bobo. Todas as manhãs, não sei porquê, mas eu estou todo me tremendo. Acho que é nervosismo, só pode. Eu coloco a palavra do Senhor na minha cabeça. Pelo menos eu tento fazer isso todas as manhãs. Esse ano com certeza eu terminarei a 17ª vez de ler a palavra do Senhor. As primeiras vezes eu não entendi muita coisa não. As 3 últimas também muito não. Mas tem transformado a minha vida. Porque é de grão em grão, é de glória em glória que a vida da gente é transformada, irmãos. Mas eu tenho compreendido melhor do que os últimos dias. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor, ela pega um improvável, uma pessoa que foi abusada das formas que você pode imaginar, emocionalmente, religiosamente, sexualmente, e Deus pega essa pessoa e transforma aqui nesse cara aqui, que é mais ou menos, sabe? Mas tem adquirido ousadia do Espírito Santo de Deus para ser transformado e transformar outras vidas. Eu lembro que quando eu cansei de pecar, né, eu comecei a namorar com a abençoada aqui da irmã Camila, e
A carne, tem gente que pensa que pecado é vitamina para a carne, né? Alguns crentes dizem assim, né? Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Eu pequei porque a carne é fraca, então logo eu peco e isso é vitamina para a minha carne. Que conversa é essa, irmão? É porque nós somos safados mesmo, desculpa a expressão. Eu me encaixo dentro dessa palavra que eu acabei de falar, ou me encaixava. E os namoros com a minha esposa não era muito santo, sabe? Uns corinhos de fogo para cá, para lá, fornicação, sabe? Pecado de fornicação. E chegou um dia que eu disse assim, eu não aguento mais pecar. Cheguei para o pastor da igreja e disse, pastor, eu ando fornicando com a minha esposa. Em um culto de Santa Ceia, me colocou na frente do altar, virou, mandou virar para a igreja e disse que eu era um pecador, estava disciplinado por tempo indeterminado. Foi a maior vergonha da minha vida. Cumpri uma disciplina de 3 meses. Quando deu 3 meses e um dia eu estava namorando com a irmã Camila de novo, caí de novo em pecado. Disciplina, irmãos, vem da raiz pedagogia, sabe? Vocês sabem disso porque vocês têm excelentes pastores. Mas disciplina dá essa ideia aqui, tu errou o caminho, vem aqui, ó, e caminha junto comigo, porque eu vou te levar novamente a trilhar o caminho de Deus, o caminho bíblico. Será que nós somos como Adão ou será que nós somos como Davi? Adão pegou, se escondeu. Davi pecava e corria para os braços do Pai, corria para Deus para se reconciliar mais uma vez. Quem você é na casa do Senhor? Aquele que pega e que se esconde, ou aquele que é como Davi, que pega e se arrepende e novamente vem para a casa do Senhor para se reconciliar? Seja como Davi, não seja como Adão. E hoje eu vou falar para vocês, e na verdade já estou falando sobre os milagres de Jesus, e foi o que me chamou a atenção, e o que tem me chamado a atenção nos últimos dias. E Lucas capítulo 17, versículo, deixa eu ver qual o versículo. Estou em Mateus. Lucas 17, versículo 11. Diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Eu gosto muito de fazer aplicações práticas e visuais, eu sou muito visual, a fim de que a gente venha compreender melhor o texto. Eu faço muito isso. Então imagina que Jesus vem lá do Acaracuzinho para a Âncora Church, que é no Alto Alegre, simbolizando aqui Jerusalém. E Jesus passou pelo meio de Jardim das Maravilhas e Vila Buriti. Quando ele chegou no meio dessas duas localidades, ele parou numa aldeia. Imagina que pelo meio do caminho ali tem uma aldeia. Ao entrar nessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Amém. Vocês estão comigo? Amém? Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Qual é a função do grito? É para quem está distante. Eu quero dar um recado para você. Se na sua casa tem muito grito, vocês, moradores desta casa, estão longe emocionalmente um do outro. Repetindo, se na sua casa tem muito grito, essa família é disfuncional. Se na sua casa tem muito grito, vocês estão longe emocionalmente um do outro. Grito é para quem está distante. E esses leprosos distantes, eles gritaram a Jesus: tem misericórdia de nós, Jesus. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Vamos fazer uma pergunta ao texto. Qual foi a oração que Jesus fez para curar os 10 leprosos? Qual oração? Não teve oração. Os leprosos gritaram: Jesus, tem compaixão de nós, compadece-te de nós.
E Jesus olhou para eles, e se Jesus, eu gosto de falar dessa forma, se Jesus fosse cearense, ele ia dizer: ei, bando de macho leproso, vão lá no sacerdote e se apresenta para eles. E se os leprosos, por sua vez, também fossem cearense, talvez eles diriam assim: ei, Jesus, tu não está esquecendo de alguma coisa não, macho? Aí Jesus, eu acho que ia olhar assim e dizer assim: eu estou esquecendo de quê, macho? Só me obedece. Eu acho que os leprosos iam dizer assim: o senhor mandou a gente ir lá na Âncora Church para o pastor Helder orar pelas nossas lepras, mas o senhor podia orar por nós. O senhor está esquecendo de orar por nós. Isso é a religiosidade que prende a gente a um sistema. Jesus, ele é assistemático. Então, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles, e aconteceu o que? Indo eles, foram purificados. Enquanto eles caminhavam, eles olharam para si: nossa, ele não orou, já foi purificado. Esse primeiro ponto aqui que eu quero trazer para a igreja: cura física. Você vai ver inúmeras curas pelos evangelhos e outras partes da Bíblia. Jesus curando fisicamente, curando os corpos das pessoas. Se não me engano, Pedro e João, no livro de Atos, o coxo do templo da Porta Formosa pedia dinheiro. Pedro e João, é Pedro e João, Érica? Acho que é Pedro e João. E esse paralítico pede esmolas. Pedro e João disseram assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu aprendi com Jesus, isso eu te dou. Levanta-te e fala. É assim? Fala com a enfermidade. Eu aprendi em Deus que mudo. Aí está mudo, fala com a enfermidade: saia, espírito mudo. Está enfermo, paralítico, levanta-te e anda. O texto vai dizer que ele disse assim: levanta-te e anda. Ele não era mudo nem cego. Aí eu sou cego, tu quer o quê? Eu quero enxergar. Enxergue. Eu aprendi isso com Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra. Até porque o texto diz, eu acho que é em Lucas também, capítulo 5, que vai dizer, Lucas capítulo 5, isso, capítulo 5, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Não era esse. Enfim, era outro leproso. E esse leproso chega para Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Aí Jesus responde: eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo. Qual foi a oração? Sei lá, acho que não teve oração, teve uma ordenança: fica limpo. É cego? Enxergue. Ordenança, ordene que vai crescer, ordene que vai enxergar. Eu orei por uma senhora lá na Barra do Ceará, que ela tinha uma perna menor do que a outra, e eu disse: perna, em nome de Jesus, comece a crescer agora. E milagrosamente a perna cresceu. Eita, quanto eu sou bom. Não, eu sou ruim. E por saber que eu sou ruim, eu oro. Porque se eu não orar, eu caio em tentação. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Meu pastor diz assim: não precisa ser crente, basta ser inteligente. Não precisa ser crente, mas é melhor ser crente. E inteligente, melhor ainda. É algo que ele repete muito lá na igreja. Basta ser inteligente. E crente, melhor ainda. Leia a Bíblia, ora, jejua. Tu não vai cair não, vaso. E se cair, vem novamente para cá, se reconcilia e fica no meio das brasas. Não sai fora. É falta de inteligência sair do meio da igreja. Antigamente eu dizia assim: aceitou a Cristo? Vai para uma igreja próximo da tua casa. Eu não digo mais isso. Vai para uma igreja próximo da Bíblia. Eu fui para uma oração ontem lá na Barra do Ceará, ontem na casa da mãe tia lá na Barra do Ceará. Uma desavisada, vou até falar assim, colocou óleo da unção misturado com água e mandou uma mulher beber. Eu conheço essa pessoa. Diz: olha, bebe isso aí que o demônio que está dentro de você vai sair. Aí, não vou beber isso aí não, pois deixa eu orar que eu vou expulsar. E passou meia hora, quase quebra o pescoço da mulher.
E esse demônio que ela disse que tinha, sei que não apareceu e não saiu, e eu sei lá o que foi que aconteceu. Não vá para uma igreja próximo da sua casa, vá para uma igreja próxima da Bíblia. Vocês estão numa igreja que caminha em cima da Bíblia, que caminha próxima da Bíblia. Sair daqui, eu não vou nem falar não, irmãos, mas é falta de inteligência. Não sai não, vaso, nem para cá, fire dentro do jeito que tu tá, continua aqui. É falta de inteligência sair do meio do arraial. Não tinha nem preparado isso, mas vamos lá. São as ordenanças. Paulo e Silas, Pedro e João ordenou: levanta-te e anda, sai da porta do templo. Não vou te dar dinheiro não, sai dessa miserabilidade. Não vou te dar dinheiro, mas eu não tenho prata e ouro, mas o que eu te dei, o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Cura física. Segundo ponto da mensagem: milagres no Espírito. Vamos lá, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo: a cura de um endemoniado. Assim eu creio que manifestação demoníaca no espírito do ser humano. Entretanto, chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. São ordenanças, irmãos. Tanto faz ser cura física, ordenanças. Satanás, de onde tu vem? Qual é o teu nome? Tu é o orixá? Tu é o quê? Tu é um caboclo? Qual é o teu CPF? Não, tu é um espírito imundo, então sai agora desse homem. E ele foi liberto. É essa ousadia que Deus quer colocar dentro de mim, dentro de você. Mas para que essa ousadia venha estar dentro de mim, dentro de você, e não somente um na fila do pão. A minha esposa costumava dizer que eu era crente de IBGE. O que é crente de IBGE? Se o IBGE já passou na sua casa, ele vai perguntar, vai fazer inúmeras perguntas, inclusive de que religião você é. Aí a Camila dizia: eu sou cristã, gospel, evangélica. Só na teoria, porque na prática passava era longe. Tanto ela quanto eu, sabe? Hoje a gente está melhor um pouquinho. Não estamos no nível da Érica não, mas a gente chega lá. Mas irmãos, não tem segredo. Eu imaginava que tinha segredo para ser bom em algo. Não tem segredo. Mas se a gente pensar que existe um segredo, eu vou revelar esse segredo aqui para vocês. É sangue, suor, lágrima e gordura. Sangue, suor, lágrima e gordura. Somente isso. Meu irmão, sangra, soa, sai. Tem momento que eu estou querendo ler e eu não consigo ler porque a minha visão, sabe? Eu olho para vocês aqui, eu mal enxergo vocês. Mas aí a Bíblia eu consigo enxergar. Mas para enxergar vocês eu tenho que colocar os meus óculos para me ajudar. E tem hora que os meus olhos começam a lagrimar, porque eu não estou enxergando direito a palavra do Senhor. Mas eu não desisto. O que é que significa sangue, suor, lágrima e gordura? É persistência. Uma vez eu ouvi dizer que o Mike Tyson descobriu. Mike Tyson é um lutador que foi campeão mundial de boxe. Ele ouviu dizer que o oponente dele se acordava às 5 horas da manhã para treinar. Ele foi se acordar 4 horas da manhã. E ele disse que se o oponente dele se acordar 4 horas, ele ia se acordar 3. E 3, 2 horas, e 1 hora da manhã. O segredo é fazer o que ninguém faz.
Só que às vezes a gente quer o que o outro tem, mas a gente não quer fazer o que ele faz. E segundo Albert Einstein, isso é insanidade, fazer todos os dias as mesmas coisas e esperando resultado diferente. O que é que você precisa fazer? É apenas ser. Como é que eu sou? Isso fala de identidade. Você tem que descobrir em Deus quem você é. Aí você pode fazer. E quando você faz, você tem um resultado. Primeiro é ser, depois é fazer e depois é ter. Primeiro é ser, depois fazer. E depois você tem um resultado, porque você fez. Aí tem gente que não tem, porque não fez, porque não é. Se você quer ser alguma coisa, comece a fazer, porque você é. Primeiro você tem que descobrir a sua identidade em Deus, para depois você começar a fazer. E isso vai te gerar um resultado, que é o ter. A semente é o ser. Quando você joga ela na terra, é o fazer. E isso gera uma árvore que vai produzir frutos, que é o ter, é o resultado do que você fez, pelo que você é. Somente isso. Vamos para frente, irmãos. Os milagres de Jesus. Eu li o primeiro versículo, que era a simbologia da cura do entendimento. Eu preciso entender para que o maligno não venha arrebatar aquilo que está sendo semeado no meu coração. Se nós não estamos compreendendo, o maligno vem e arrebata aquilo que foi semeado em nosso coração. Quando menos a gente espera, a gente está fora da casa do Senhor. Então é preciso entender, preciso compreender. Eu tenho que fazer uma faculdade teológica? Não. Só ora ao Senhor e pede discernimento ao Espírito Santo de Deus, que você vai compreender aquilo que está sendo ministrado na casa do Senhor, e você não vai sair da casa do Senhor. A parte introdutória da mensagem é a cura do entendimento. Eu preciso entender para que eu não venha sair do arraial. Essa é a parte introdutória. Falei sobre milagres no corpo. Falei sobre os 10 leprosos que foram curados por uma ordenança de Jesus. Falei do segundo ponto, que é o milagre no espírito. O endemoniado do Gadareno, ou Gesareno, como diz a minha tradução. Por uma ordenança de Cristo, ele foi sarado, curado, tratado em seu espírito. E a última parte que eu quero trazer para vocês é o milagre na alma. Agora é interessante que esse ponto aqui, eu vou encerrar nesse ponto. Milagres no corpo, cura no corpo, não exige uma certa condição. Se você está enfermo, Jesus decide lhe curar, você vai ser curado e pronto. No espírito é da mesma forma. Agora na alma, irmãos, tem uma condição. Sabia que tem uma condição? Sabe qual é a enfermidade da alma? Falta de perdão, reconciliação, ressentimento. O que é ressentimento? Divide a palavra. Ressentir o que me fizeram há 10, 20 anos atrás. O que é perdão? A palavra está no aumentativo, é uma grande perda. Perdão é perder o direito de se chatear com o Helder, com a Érica, com o Gideão. É perder esse direito. Só que muitas das vezes nós somos tão orgulhosos que nós não queremos perder esse direito. E começamos a ficar magoadinho. Lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nossa, encontrei. Versículo 14 vai dizer assim, ó: segui a paz com alguns. Amém? Não, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando, atenção, e uma atenção diligente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura em vós, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, sabe, irmãos? Vem de mágoa. O que é mágoa? Parte a palavra no meio. Água. É uma água envenenada, é uma água poluída. Imagina que ao invés de ter água aqui nesse copo, tenha lama, tenha água de esgoto, e eu tomo
desejando que o outro morra, só que quem está morrendo sou eu, porque a água envenenada, quem está bebendo sou eu. A falta de perdão é isso, é eu ficar com ódio do outro, não perdoar o outro, ficar ofendido pelo outro. Tem até um livro, que se eu não me engano é de John Bevere, que diz assim, a isca de Satanás. Sabe qual é a isca de Satanás? Se você vai pescar, você pega a sua varinha de pesca e coloca uma minhocazinha, uma iscazinha lá, para fisgar o peixe. A isca de Satanás é a ofensa. Eu fiquei ofendido com o pastor Hélio, com a Érica. Meu irmão, você está adoecendo sua alma. E ao longo dos anos, dos meses, a sua alma vai estar tão poluída, tão enferma, que isso vai refletir no seu corpo, que isso vai refletir no seu espírito. E nós iremos viver uma vida totalmente desgraçada. Enquanto que enfermidade no corpo, basta uma ordenança do Senhor e não existe condição nenhuma para ser tratado, sarado e curado, assim também é no espírito, mas na alma, Deus requer uma condição de nós. E essa condição é: libera a ofensa, libera o perdão. Irmãos, tem momento que eu vejo pessoas próximas de mim, inclusive da minha família, que sofrem com úlceras, com gastrites, que sofre com dores de cabeça, com enxaqueca, e eu consigo enxergar, porque eu estudei essa área do aconselhamento, essa área da saúde emocional, eu consigo enxergar que o problema é na alma, falta de perdão, falta de reconciliação, e eu não posso fazer nada, porque não depende de mim, não depende dos pastores, é porque o Helder não subiu o monte da Sabiaguaba, é porque o Helder não subiu o monte dos índios, é porque o Helder não está em jejum e oração, por isso que ele ora pelo povo e nada acontece, não tem nada a ver. O problema não sou eu, nem os pastores, e nem tampouco Deus. O problema é eu e você, que somos ruins e não conseguimos perdoar o próximo, ainda ficamos de beicinho, mimimi, ofendido, e achamos que estamos certos. Aí quando menos espera, você está enfermo, no corpo, na alma e no espírito. E para mim, que não sou calvinista, eu creio que pode pôr em risco a sua salvação, a nossa salvação. E eu vejo pessoas próximas de mim, familiares meus, dessa forma, 30, 40, 50 anos na igreja, com vários tipos de enfermidade, e muitos pastores oram e não tem cura, e a medicina também não vai curar. Vamos fazer uma aplicação prática para a cura da alma. Bem aqui na Igreja da Paz, do pastor Ediúbe, aqui, quando ele pastoreava aqui na Washington Soares, uma irmã da igreja que tinha câncer de mama, fez inúmeras quimioterapias, radioterapia, comprimido, vacina, e como ela tinha um poder aquisitivo tão alto, ela chegou aí na época até São Paulo, para Billy Graham, foi um dos dois, orar por ela. Nada aconteceu. Teve um congresso de cura e libertação na igreja dela, e no último dia, um domingo pela manhã, como hoje, ela foi na frente para receber oração por cura, e o pastor perguntou: qual é o seu problema? Câncer de mama. Já fiz isso e nunca deu certo. E o pastor perguntou: você precisa perdoar alguém? Ela disse: sim, tem 20 anos que eu não falo com o meu irmão de sangue. A família era rica, fazendeira, os pais morreram. Na divisão dos bens da herança, essa irmã crente ficou intrigada com o irmão que não era crente por 20 anos. Ela enfermou tanto a alma dela, com uma água poluída, com uma água de esgoto. Falta de perdão é envenenamento emocional, em outras palavras, é o envenenamento da alma. E o envenenamento da alma reflete no corpo e no espírito, assim eu creio. E o pastor olhou para ela: quer dizer que por 20 anos você não fala com seu irmão de sangue? Ela: sim. Pois eu não vou orar por você. Antes, peça perdão, se reconcilie com seu irmão. Ela voltou para casa, ligou para o irmão, se reconciliaram de coração, em lágrimas,
porque ele morava, ou mora, do lado do Crato, do Juazeiro, e ela mora aqui, em Messejana, mais ou menos isso. E se perdoaram. Ela conta a história que em seguida ela almoçou e foi dormir. Quando ela acordou de forma milagrosa, sem ninguém orar por ela, o câncer secou e sumiu do seu seio. Sabe de quem é o problema? Se a nossa vida não está dando certo, o problema é meu. Isso se chama autorresponsabilidade. O problema é meu, o problema é seu. O problema não é do pastor, não é da pastora, o problema é nosso. Se a enfermidade está na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, se é no corpo, não exige muita condição. Se é no espírito, também não. Mas quando é na alma e reflete no espírito e no corpo, o problema é 100% seu. Porque Deus perdoa na medida que você perdoa. É o Pai Nosso que Ele deixou como modelo de oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor. Me perdoa como eu tenho perdoado, meu irmão. Vem aqui na frente, oferta. Vem aqui, é bíblico. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz isso. Vem aqui na frente. Deixa a tua oferta lá no altar. Deixa lá no altar. Volta e se reconcilia com teu irmão, para que Deus venha receber a tua oferta. É porque Deus está precisando de dinheiro? É não, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas antes, para Ele receber essa tua oferta, Ele diz: vai lá e antes se reconcilia com teu irmão. Último versículo, falta 2 minutos. Abra aí Marcos 16. Diz assim, ó: depois que Jesus ressuscitou, foi lá Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, e foram compraram aromas para ungir Jesus. Não encontraram Jesus, porém encontraram um anjo, e disse: não está mais aqui, ele vive. E elas saíram com medo, amedrontadas pela visão do anjo que elas viram. E elas começaram a dizer: eu vi Jesus. Eu acho que Maria Madalena, eu vi Jesus. Isso, Maria Madalena, do qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Eu vi. O texto vai dizer que não creram nela. Logo em seguida Jesus aparece para mais 2 que iam direto para o campo. Eles falaram: eu vi Jesus, também não creram. Jesus se apresenta aos 11 discípulos e passa na cara deles: vocês são incrédulos. Eu falei para vocês que eu ia morrer, eu ia ressuscitar. Vocês não acreditaram. Maria Madalena falou, 2 que iam ao campo falaram para vocês e vocês não acreditaram. Quando chega no 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, já falei para vocês. E o 15 disse assim, ó: e disse-lhes, no caso Jesus, ide, um imperativo, uma ordem: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais, quais sinais? O texto vai dizer: hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio, porque é no nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Lembrando que na alma existe uma condição. Essa condição tem que partir de mim e de você. Que se for raiz de amargura, falta de perdão, reconciliação com o próximo, com o familiar, com a igreja, faça isso o quanto antes, irmãos. Não deixe a sua alma adoecer mais e mais ainda e ser refletido no seu corpo e no seu espírito. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho de uma forma plena, sarada, curada e tratada. Amém, irmãos?